Olá, professor Renan de novo. Capítulo 3, Desafio da Globalização, nono ano. A globalização é o processo de relação, né, de encurtamento das distâncias entre os países, de informações, tecnologias, pessoas e principalmente capital, riqueza, né? Bem, o que é a globalização? A globalização é uma ordem de relacionamentos, né, que sempre ocorreu, mas agora se faz muito mais latente, muito mais visível devido à tecnologia. Né? O fato de ter acesso à cultura de outros países, a informações de outros países, a educação em outros países, a riqueza, a capital de outros países, a cultura necessariamente. Né? E quais são os aspectos desafiadores da globalização? Primeiro, nós vamos conceituar a origem e o desenvolvimento da globalização. Bem, cada um vai ter um aspecto histórico específico. Né? Eu gosto de pegar as grandes navegações a partir do século XVI. O século XVI traz consigo o finzinho do capitalismo, do feudalismo e o início do capitalismo. E qual vai ser a grande sacada dos capitalistas, né, que são os burgueses desse período? A necessidade de encontrar novas fontes de matéria-prima e novas mercadorias, novas rotas comerciais. Quando eu penso nisso, basicamente eu tenho o desenvolvimento da globalização. Por quê? Porque eu preciso encontrar novas formas de encurtar distâncias. A sacada da globalização é encurtar a distância. Bem, então, com o avanço de novas formas de comercializar, veja, a globalização ela é uma amiga muito grata do capitalismo, ela viabiliza-se através do capitalismo. Nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico, a primeira nau que vai percorrer, né, os oceanos buscando novas rotas comerciais, depois um navio, depois mais à frente um avião, navios muito mais poderosos, com muito mais capacidade de carga, os avanços tecnológicos do telefone vão viabilizar o encurtamento das distâncias. Né? Sempre tem nos livros de geografia, nesse caso, no nosso especificamente não tem, um mundo, né, que ele está de uma maneira grande, porque uma charrete, a velocidade máxima dela era 60 km por hora. Então, para você percorrer 600 km, você tinha que esforçar seu cavalo durante 10 horas, o que seria uma tarefa inglória. Depois você tem o mundo diminuindo, porque você tem a estrada de ferro, né? A Maria Fumaça, que ela chega a uma velocidade de 120 km por hora, ou seja, o tempo que era de 10 horas para chegar até em um lugar, de maneira impossível, matando o seu cavalo, já era possível através da Maria Fumaça, da linha férrea. E o mundo pequenininho, porque hoje o 600 quilômetros é besteira com um avião, né? A distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, um pouco mais, um pouco menos do 500 quilômetros, o avião faz em meia hora, 40 minutos no máximo. Então, o mundo ficou menor. Por quê? Porque a tecnologia imprensou o mundo, ela diminuiu as distâncias do mundo. Né? O Skype, o WhatsApp, essas ferramentas, esses aplicativos de comunicação, eles viabilizam a comunicação real, em tempo, né, simultâneo, com outros países, coisas que antigamente uma carta, depois uma ligação, né, dizia-se que as primeiras linhas telefônicas, uma das primeiras linhas telefônicas foi instalada no Brasil, porque Grambel ele era muito amigo de Dom Pedro. Então, quando colocava o telefone no ouvido, esperando a pessoa passar a ligação para outra pessoa que ia falar, e isso demorava horas, você ouvia aquele barulho. E eles acreditavam até que era as ondas do mar, porque esses fios eles eram
acreditava-se, né, que os fios eram submarinos, né? Hoje nós temos essa condição de falar e ser ouvido do outro lado do mundo simultaneamente. Isso traz, obviamente, possibilidades maravilhosas para o desenvolvimento do mundo, mas também pode agravar alguns problemas, né? Vamos lá. Nós temos um enfraquecimento com a globalização do Estado. Por quê? Porque nós estamos numa fase do capitalismo em que a empresa, as organizações, elas se tornam mais poderosas do que os próprios países. Vejam, na década passada, anterior à queda do milionário Eike Batista, a produção da riqueza dele já chegou a ser superior ao PIB do Paraguai. O que eu estou querendo dizer? Que o Eike Batista, sentado numa mesa de negociações com o presidente do Paraguai, ele tinha mais poder de relação, de mando, mais poder de contato com os seus interlocutores do que necessariamente o presidente do Paraguai, que era eleito democraticamente. Podia ser uma hora ele, pode não ser reeleito, mas a riqueza, entre aspas, do Eike Batista era dele, né? E ele era mandatário dessa riqueza. Então, o que torna a condição do Estado, com E maiúsculo, o país, a nação, né? O que torna ele menor do que um grupo financeiro? O neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é a não intervenção do Estado, com E maiúsculo, na economia, né? É o Estado se ausentar de regulamentar as relações econômicas em prol do desenvolvimento e do benefício da economia. Ou seja, você não regulamenta, o Estado, a economia se autorregulamenta. Quando eu digo economia, eu digo esses grandes tubarões do capital, e eles passam a declarar a hora de trabalho, o valor da hora de trabalho, direitos dos trabalhadores, né? Isso se dá de maneira benéfica quando você tem vários atores, vários jogadores lutando pela mão de obra, lutando pela necessidade dos recursos de produção. Então eles vão fazer cada vez mais por menos. Agora, quando você tem a condição de um player, por exemplo, um McDonald's, né, um Burger King, ele vai pagar cada vez menos. Por quê? Porque existem mais pessoas buscando emprego do que vagas de emprego necessariamente. O capitalismo também lucra, né, também se regula com o exército de desempregados. Há de se lembrar disso, né? Com o enfraquecimento dos estados, com E maiúsculo, nós temos o fortalecimento das organizações internacionais, que são o quê? É uma forma do Estado pedir arrego, é uma forma do Estado pedir socorro. Os estados se reúnem, né, na ONU, por exemplo, e eles chegam e, nós estamos com problemas na economia, os rumos não estão corretos, e eles vão buscando entre os seus líderes formas de conseguir estruturar a sua economia de maneira com que o bem-estar da população melhore, né? A ONU é uma organização que acontece, né, que ela surge com o fim da Segunda Guerra Mundial, e ela é importante na relação de diálogo entre os países. O seu principal órgão é o Conselho de Segurança, que é exercido por membros que têm poder de mando militar. Então eles decidem, são os senhores da guerra, né? Nós temos a OTAN, que é uma organização militar de cooperação, que basicamente são os senhores da democracia, né? Então, os estados, eles vão buscar formas de manter-se no poder, né? O neoliberalismo, ele não vai se escancarar, ele não vai abrir, né? Não, o Estado não vai fechar os olhos para a economia, não. Mas cada vez que o Estado recua, a economia, entre aspas, os grandes empresários regulamentam. E essa regulamentação, ela nem sempre ela é benéfica para o consumidor, né? Vamos lá.
Efeitos da globalização. Nós temos a indústria cultural, que é a massificação de valores de países hegemônicos aos países mais pobres, né? Valores culturais. Nós temos também a questão da lei da obsolescência programada, que como eu compro o meu celular, meu celular eu comprei em 2019, ele não era o top de linha, então ele já era em si obsoleto. Né? Daqui a 3 anos, 4 anos, ele já não serve mais para nada, tem coisas muito melhores. Poderia já existir, mas esse projeto, essa escalada, é para que você sempre tenha necessidade de comprar coisas novas. Os produtos já são feitos com menor resistência para começar a quebrar. Né? Então, porque se você não compra, o capital para, se o capital para, há desempregos, aí é aquele ciclo, né? Se não tem produção, não tem produtos, se não tem produto, também o produto aumenta, enfim, é uma confusão. Mídia global. Bem, grupos de mídia, eles vão segmentar, vão opinar, eles não vão ser isentos, eles vão ser parciais e eles vão influenciar diretamente nos rumos da economia, nos rumos das relações, né, como a gente vê acontecendo no nosso país. Né? O inimigo, que é o terrorismo, que é o mal do nosso século, é um inimigo sem rosto por causa da indústria cultural. O poderio bélico-militar que se faz necessário para garantir a soberania, mas é perigoso porque, desde o princípio dos tempos, quando a milícia, né, quando é formada, quando a organização de guardas para vigiar as cidades no início dos tempos da humanidade é formado, eles sempre são formados não só para garantir a segurança de fora para dentro, mas também garantir a segurança interna. Então, essa ideia de poder militar sempre soa como uma opressão democrática, a princípio. Vamos lá. Nós temos a questão de novas guerras, porque surgem de conflitos, às vezes bobos, conflitos que são de relações ideológicas, em que países não são afetados, mas por imposição de cultura acabam acontecendo. E nós temos as relações étnico-nacionalistas, que são países que têm problemas étnicos dentro deles mesmos, que veem outros países ganhando direitos e têm nos seus países a necessidade de angariar direitos. Essa é a nossa aula de hoje. Boa tarde, boa noite, seja lá.